Então vamos cantar. Cadê minhas cantoras? O Senhor é meu pastor e não sinto falta de absolutamente nada. Não somente de coisas materiais, mas especialmente de coisas espirituais. O Senhor é meu pastor e não sinto falta, ou nada me faltará. É muito bom. Eu também muitas vezes questiono aqui nesse salmo, nesse cântico. O Senhor é o meu pastor. Sim, mas eu sou ovelha do pastor? Eu obedeço o pastor? Eu vou para onde o pastor me leva? Todos esses são questionamentos que a gente deve fazer e ter certeza das respostas, sim, quando canta esse cântico. O outro cântico que nós escolhemos hoje é um hino de louvor, adoração, engrandecimento, exaltação de Deus e um pedido. Faz de mim, Senhor, um servo teu. Que eu seja de verdade um servo do Senhor, não só de boca. Como Deus acusou Israel através de Isaías, e Jesus acusou Israel, citando Isaías. Esse povo me louva só com os lábios, mas com o coração está distante de mim. Que nós de fato possamos ser servos do Senhor.
Para quem ainda não ouviu, os nossos queridos que nos veem pela internet, eu não sou um ceguinho. Esses óculos escuros são porque o outro quebrou. Na hora de eu vir para a igreja, ele partiu bem aqui no meio. Aí eu tive que me valer deste, que é o óculos de caminhada no sol quente. É por isso que e ele tem grau. É por isso que eu estou com ele aqui. Sem ele, sem o outro, eu não estaria lendo nada aqui. Muito bem, então vamos cantar esse Rei dos Reis. Continue louvando a Deus com uma oração. Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, nós te louvamos e te bendizemos por estarmos aqui, Pai. Obrigado por tão grande privilégio, por estarmos aqui, ouvindo mais de Ti, aprendendo mais de Ti, Pai. Nos dá a Tua graça, Senhor, que Teu Espírito venha nos ajudar a colocarmos tudo que aprendemos aqui em prática, Pai. Porque se não for assim, não adianta, Pai. Nós te louvamos pela palavra, como o Salmo de Davi, Senhor, te louva, queremos te louvar também, Pai. Nos ajuda, Pai. Agrada-te de nós, Pai Santo e poderoso. Abençoa o pregador desta noite, Pai. Usa o teu servo, Senhor, para que tua igreja venha se alimentar da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, é assim que nós te agradecemos. Amém. Amém, amém. Irmãos,
Como todos já sabem, desde o domingo passado, nós colocamos no boletim, avisamos aos irmãos, estamos recebendo hoje a visita da comissão executiva do nosso presbitério, o presbitério de João Pessoa, não é? Presbitério do qual nossa igrejinha faz parte. Então, nós temos outros visitantes aqui também. Na hora que eu ia chegando, eu chego mais cedo, ele ia passando na rua, perguntou e está aqui conosco, não é? É João, não é João? João Dias, é Dona Gessina e João Marcos. Muito bem. Sejam muito bem-vindos, queridos. Muito bem-vindos. Depois a gente conversa mais, caso vocês estejam ou morando ou passando férias aqui por perto, quiserem conversar comigo, depois do culto a gente pode conversar, tá bem? Muito bem, irmãos. Então eu vou chamar o secretário executivo da comissão executiva do presbitério, que é o nosso presbítero Daniel, daqui da nossa igreja. Daniel, por favor. Aí daqui em diante, Daniel fará a apresentação dos outros membros, presidente, vice-presidente, tesoureiro que está aqui. O primeiro secretário e o segundo secretário não vieram. E Daniel os convidará, né, para estarem aqui, para os irmãos conhecerem. E depois ouviremos a pregação da palavra do Senhor pelo presidente do presbitério, que está conosco aqui. Boa noite, irmãos. É uma alegria muito grande nós estarmos recebendo nesta noite a comissão executiva do nosso presbitério. Alegria grande que os irmãos sejam abençoados e sejam tranquilos e sejam bem recepcionados aqui na nossa igreja. Nossa igrejinha que tem o privilégio de participar do presbitério de João Pessoa. Nós queremos também agradecer a presença de outros visitantes também que se fazem presente hoje aqui conosco. Bom, eu vou fazer a apresentação dos irmãos. Alguns terão a palavra, vou conceder a palavra para que eles falem acerca do nosso presbitério. O nosso presidente é o reverendo Rubem e se faz acompanhado de sua jovem esposa, Luciana. Luciana está aqui, a igreja possa identificá-la, estava tirando foto agora, e Luciana, ela é presidente da federação da SAF. Seria interessante depois aí as irmãs que estão tentando reorganizar a nossa sociedade, a irmã Luciana é essa aqui. Ela é a presidente da federação da SAF. Então, seria interessante as irmãs que fazem parte da SAF da nossa igreja, pudessem ter um contato com ela, né? Porque já, né? Agora, pessoalmente, melhor ainda. Nós temos aqui presente também o nosso tesoureiro, Israel. Israel, fique de pé, Israel, para que a igreja possa também identificar o nosso querido irmão que está aqui presente. Com ele está a sua esposa, Elaine. Elaine, fique de pé também, Elaine. É um privilégio nosso ter vocês aqui na nossa igreja. Israel, uma bênção que Deus colocou na vida do nosso presbitério, que o pastor nosso não estava querendo ser mais um tesoureiro e não tem mais idade. Não vamos falar em idade porque eles consideram o velhinho da igreja, do presbitério sou eu. Temos também, meus irmãos, o nosso vice-presidente, que é o reverendo Baltazar Moreno Ferrer. Ele é pastor titular da igreja presbiteriana de Ebenezer, que fica lá em Manaíra. Fica ali junto do Mangaio, né? Reverendo Baltazar. Eu vou conceder a palavra ao reverendo Baltazar, porque ele vai trazer alguma mensagem para nós pela sua experiência já vivida há muito tempo em concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu queria pedir a você, que lesse da igreja um texto que eu queria deixar aqui. É 1 Coríntios 15, 57, 58. 1 Coríntios 15, 57, 58. 15:57. 57 e 58. Diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo.
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Queridos, é um prazer estar aqui e rever essa parcela tão amada do corpo de Cristo que aqui se reúne. Essa valorosa igreja que somou esforços conosco na formação deste novo presbitério, né? Novo presbitério que foi formado para expandir a nossa igreja. E eu tenho, ultimamente, na minha igreja lá, pregado muito sobre a necessidade de termos a consciência de evangelizar, meus amados. Por quê? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis. E a única coisa que nós precisamos fazer e que será cobrado de nós é a grande comissão do Senhor Jesus. Eu peço a Deus que essa ordem do Senhor Jesus não se torne em mim uma grande omissão na minha vida, né? Daniel disse que eu tenho uma larga experiência em presbitério e, de certa forma, eu não sei se ele sabia, mas o primeiro presbitério que eu frequentei, eu tinha 7 anos de idade. Minha mãe comprou um paletó para mim, eu fui, meu avô era o presidente desse presbitério, não era na Igreja Presbiteriana do Brasil, era na Igreja Presbiteriana Fundamentalista, que meu avô era pastor na Igreja Presbiteriana Fundamentalista, e eu fui com ele para esse primeiro presbitério, né? E parece que aquela semente ali ficou em mim. E esse meu avô, eu perguntava a ele porque ele era pastor, e ele dizia a mim o seguinte: as coisas que nós fazemos só têm sentido se tiverem reflexos na eternidade. Ou seja, tudo que você faz na vida, se não tiver reflexo na eternidade, você não será uma pessoa bem resolvida, bem sucedida e feliz. A felicidade está em realizarmos as obras que o Senhor de antemão preparou para que nós andássemos nela. Ele falava isso para mim assim, e isso ficou dentro de mim. E ultimamente eu tenho ensinado muito a minha igreja sobre isso, sobre essa necessidade que a igreja tem de evangelizar, meus amados. Você já imaginou que aquela pessoa que mora vizinha a você, com quem você conversa, com quem você tem um relacionamento de amizade, pode morrer amanhã e passar a eternidade no inferno, separado de Deus, né? E você é a pessoa pelo qual ela poderia ouvir a verdade, né? A verdade que liberta da escravidão, do pecado e deste mundo. Então, igreja de 13 de maio, eu queria conclamá-los nessa oportunidade aqui, em que aqui estamos, de que vocês refletissem sobre isso. As coisas que nós fazemos só têm significado na nossa própria vida se tiverem reflexos na eternidade. Ou seja, um dia que você estiver lá na eternidade, como Juarez disse, ajoelhado naquele cântico, né? Diante do Senhor em verdadeira adoração, que tal você olhar de lado e ver uma pessoa fazer: foi você que me evangelizou, é por causa de você que eu estou aqui ajoelhado também. Já pensou, amados? Então, que isso fique no coração dos irmãos e que essa igreja possa ser uma igreja atuante na evangelização. Não só para fazer a igreja crescer, mas também para libertar as pessoas que estão aí no mundo, né, prestes a serem condenadas a uma eternidade sem Deus. Às vezes a gente não prega nem no meio da nossa família, que aliás é a coisa mais difícil do mundo, né? Apesar de eu ter nascido assim no lar evangélico, meu avô ser pastor, e eu convivi muito tempo com meu avô, porque meu pai se envolveu aqui com as ligas camponesas em 1964, e quando estourou a Revolução, ele fugiu, foi para Brasília. Lá, o então deputado Humberto Lucena arranjou um trabalho para ele, ficou trabalhando lá. Por quê? Porque ele fazia parte do partido de Miguel Arraes e vivia conscientizando ou fazendo trabalho de esquerdização dos nossos agricultores no interior. E ele teve que fugir, e eu fui morar com minha mãe na casa de meu avô, que era pastor. E nesse período aprendi muita coisa com esse meu avô.
que era um homem estudioso, muito estudioso da palavra. Então, ele me ensinou essas pequenas coisas que eu nunca esqueci. Nunca esqueci e que refletiu no fato de me tornar pastor. Então, eu queria deixar essa palavra de incentivo, de exortação no bom sentido, de conclamação aos irmãos a investirem tempo na obra de evangelização, no trabalho, sabe? É aquilo que eu digo sempre. Nós temos que viver a vida atentos às oportunidades que podem surgir em nossas vidas, né? De repente chega uma pessoa para você e começa a falar sobre a crise. E você diz, olha, dessa conversa da crise você puxa para o evangelho. E de repente você está evangelizando aquela pessoa. Não é preciso estar empurrando versículo goela abaixo dela, ou estar criticando ela porque ela é idólatra, ou isso ou aquilo outro, não. Mas você com uma argumentação sábia, com toda a sabedoria que está à disposição de você, né, você pode levar uma palavra de transformação na vida daquele seu vizinho, daquele seu colega de trabalho, e assim você está cumprindo a grande comissão do Senhor Jesus Cristo, que é para todos nós que fazemos parte da igreja. E essa igreja está incluída nessa grande comissão. Que Deus abençoe o pastor da igreja, o conselho e todos os irmãos. Que cada um possa ser um verdadeiro servo de Deus, disposto a realizar as obras que Deus, de antemão, ordenou para que nós andássemos nela. Amém. Obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos a palavra do reverendo Baltazar, palavra de experiência, de vivência. Gostaríamos de franquear a palavra também, se desejar o nosso presbítero também, dar uma palavra para a igreja. O presbítero Israel, ele hoje pelo presbitério, ele é um candidato ao ministério, ao sagrado ministério. O presbitério o recebeu como candidato ao sagrado ministério. Hoje ele faz um seminário mantido pelo nosso presbitério. Israel. Boa noite, irmãos. Graça e a paz. Eu queria só deixar a minha alegria também de estar aqui nessa noite visitando os irmãos. É um prazer conhecer mais membros do corpo de Cristo, né? E deixar os parabéns para os irmãos pelas instalações, pela igreja que o pastor coordena aqui, e deixar a nossa imensa alegria de estar aqui nessa noite. Que sempre que os irmãos precisarem de alguma coisa, mesmo à distância, mas estamos à disposição. Meu pastor, obrigado pela palavra. Meus irmãos, o presidente do nosso presbitério é o reverendo Rubem. Reverendo Rubem, pastor da Igreja Presbiteriana da Restauração. Baltazar falou aqui sobre evangelização. Me lembro que nos livros de história há um padre famoso lá da França, e que ele dizia que paróquia é a sua comunidade missionária. Mas ultimamente se tem dito que a grande comunidade missionária, a primeira comunidade missionária é o seu lar, é a sua casa. Como que a gente está trabalhando essa questão missionária nos nossos lares. E o reverendo Rubens tem um histórico de evangelização. Eu não vou falar acerca do reverendo Rubens, porque vamos ouvi-lo nesse instante. Ele é presidente do nosso presbitério, para nossa honra, para nossa alegria, a sua presença aqui nesse instante. Passo a palavra ao reverendo, ele fará uma explanação dos seus objetivos como presidente e em seguida ele ministrará a palavra para todos nós. Irmãos, boa noite, que a graça e a misericórdia do Senhor estejam sobre as nossas vidas. Estou aqui na condição de presidente de plantão. O último presidente era o pastor Baltazar, e eu era o secretário executivo por 3 anos, cumprindo ali o que Deus colocou nas minhas mãos, e esse ano, pela misericórdia de Deus, os irmãos me conduziram à condição de presidente. Eu quero dar um relato breve sobre o presbitério. O nosso presbitério está bem, graças a Deus. Somos formados por 4 igrejas, a Igreja Presbiteriana da Restauração, lá no bairro do Hernani Sátira. Não sei se alguns irmãos aqui conhecem o Hernani Sátira, mas quando você for para Recife, você olhar para o Posto Pichilau, depois do Posto Pichilau é a comunidade Gauchinha, e depois é a Igreja da Restauração. Então você fica já mais ou menos sabendo. Indo para Recife, quando você passar ali
você vai lembrar daquela igreja. Eu sempre brinco quando eu vou pregar nas igrejas, eu digo que se você não for na igreja da restauração, você não conhece João Pessoa. Você tem que, pelo menos alguma vez na sua vida, você tem que passar num culto lá. Porque senão você não conhece a capital. Temos a igreja da restauração, a igreja presbiteriana Ebenésia, com o pastor Baltazar, vizinho lá, o Mangai. Então você pode ir para a igreja, receber as bênçãos do céu e depois me levar para jantar com você lá, no Mangai, que é comida da terra, é coisa boa, uma buchada de bode, não tem coisa melhor não, né, irmão? Depois uma Coca-Cola zero, é algo assim internacional. A igreja presbiteriana em Sapé, que já tem 90 anos, é uma igreja assim que é quase da idade do pastor Juarez, né? Uma igreja com 90 anos. O pastor Antônio Carneiro está lá, mas ficou difícil dele estar conosco hoje aqui. A nossa alegria é que ele estivesse. E a igreja, a amada igreja 13 de maio. São essas 4 igrejas e nós temos mais 3 trabalhos. Temos, na realidade, mais 4 trabalhos que estão sendo incipientes, iniciando. Nós temos um campo missionário na cidade de Santa Luzia, com um casal de obreiros, que é o pastor Monteiro. Ele está lá em Santa Luzia, uma parceria do nosso presbitério com a Junta Nacional de Missões. Estamos implantando a igreja em Santa Luzia. E já estamos com um trabalho também na cidade vizinha. Uma vez por semana, no sábado à noite, ele está acompanhando um grupo de 8 irmãos numa cidade vizinha que procurou a igreja para o trabalho reformado. Então são 2 trabalhos, congregações que estão sendo abertas no sertão. Temos um trabalho também, uma congregação na cidade de Sapé, que já está com 1 ano, inclusive foi o aniversário essa semana. E eu estou com um trabalho também, iniciamos já há 2 anos, no bairro do Colinas do Sul. Especialmente naquela casa da família de Fernanda Ellen, aquela menina que foi morta pelo vizinho, foi uma repercussão muito grande na cidade, no Brasil inteiro, e nós estamos com aquele trabalho. Então nós temos 4 igrejas e temos 2 congregações e mais 2 pontos de pregações, que isso pode se transformar futuramente em mais 4 igrejas para a glória de Deus, e não podemos parar, temos que avançar sempre. E qual é o nosso objetivo que está aqui? Eu estou na igreja presbiteriana há cerca de 12 anos, no presbitério da Paraíba. Tenho trabalhado na área de missões, de evangelização, e eu cheguei à condição de presidente do presbitério. Não me envaidece nada, não acrescenta nada, pelo contrário, tem colocado mais responsabilidade para orar e para estar de pé não, prostrado aos pés do Senhor, para que possa estar de pé junto com os irmãos. E o nosso alvo aqui nessa noite é de estar junto dos irmãos, porque às vezes o presbitério e até o mesmo conselho é longe demais da igreja. Nós temos que estar perto, nós somos irmãos. Nós não somos um CNPJ ou uma logomarca. Nós somos pessoas, somos a igreja de Cristo. E na condição de presbitério, que é formado pelos pastores e um representante de cada igreja, é que nós estamos aqui visitando. Porque normalmente, às vezes, o presbitério vai vir visitar o foi que houve. Não, nós estamos aqui porque estamos alegres. Estamos aqui para louvar o nome do Senhor, engrandecer o nome do Senhor e cultuar o Senhor junto com os irmãos. Esse é o nosso grande objetivo de estar nessa noite e passar esse breve relato. Gosto muito da evangelização. Temos trabalhado com famílias na igreja. Deus tem sido bondoso. No próximo final de semana, eu estava até dizendo que quando o Juarez souber, ele vai ficar feliz. Eu estou ficando internacional. Eu vou estar lá num congresso de evangelismo no Rio de Janeiro, no próximo final de semana, lá com o pastor Roberto Brasileiro, o pastor Marcos Severo, que já implantou mais de 60 igrejas no sertão paraibano, junto com o Rio Grandense e o Ceará, e o pastor José Carlos, da igreja de Mesquita. Então eu vou estar passando esse final de semana lá. Eu tenho certeza que Deus vai me dar a oportunidade de pregar em algumas igrejas, e tudo que Deus colocar no nosso coração acerca de evangelização, nós vamos estar aqui cumprindo. Estou feliz, minha esposa está ali, aquela galega bonita, danada. Aquela ali foi a primeira alma que eu conduzi a Cristo. Eu, novo convertido, aí bati o olho nela e fiz um acordo com Deus. Eu disse: Senhor, a alma é tua e o corpo é meu. Então casamos, já temos 3 filhos aí, abençoados. O Israel, esse rapaz aqui, a gente implantou uma igreja em Cidade Verde. Eu já trabalhei na implantação de 5 igrejas aqui na capital. E o Israel foi fruto de um trabalho de 15 anos atrás. Faz 15 anos que Israel anda comigo. Então, nós chegamos num bairro de Cidade Verde, bairro novo, ela com a tesoura e eu com a bola de futebol. Nós implantamos uma igreja com a tesoura e uma bola de futebol. Ela cortava o cabelo do povo, dos meninos, das mulheres de graça, e eu jogava a bola com os meninos. E daquele grupo de 50 crianças e adolescentes que a gente juntou naquele bairro, no ano de 2000, o que aconteceu? Veio daqueles 50, 17 entregaram sua vida a Jesus Cristo. Dos 50. Desses 17, uns 10 se firmaram. Desses 10, sobrou Israel comigo. Eu discipulei, batizei, casei e batizei o filho dele. E ele hoje está no presbitério, é tesoureiro da restauração do presbitério. E eu digo, quando eu parti, eu deixei um discípulo. Eu cumpri
o ministério, não é verdade? Então, queridos, eu estou feliz de estar aqui nesta noite, esse breve relato sobre a nossa pessoa, em especial o nosso presbitério, rogando aos irmãos que orem pelo nosso presbitério, porque os desafios são grandes. Nós somos pequenos, como a igreja de Filadélfia, pouca força, mas a nossa força vem do Senhor, e no Senhor nós faremos proezas para a glória do nome dele. Então, eu estarei sempre à disposição dos irmãos, é uma alegria muito grande, é a primeira vez que eu venho pregar aqui nessa igreja. Estou feliz, viu, pastor? Depois, quando eu encerro teológico, eu gosto de pegar a igreja do doutor assim, porque o senhor nota, aí depois o senhor liga para mim, olha, eu estou aquele negócio lá, viu? Tá certo? Mas vamos para frente. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, no capítulo de número, primeiro capítulo de Romanos. Nós vamos ler um texto aqui. Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 14 ao 17, mesmo sentados. Eu gostei, pastor, desse negócio aqui, viu? Eu tomo desse lá na restauração. Lá na nossa igreja é o bicho na mão. A gente faz carreira com tudo que é canto. Romanos, capítulo de número 1, primeiro capítulo de Romanos, versículo 14 ao 17. Nós vamos ler esses 4 versículos, mesmo sentados. Alguém disse que quem não tem reverência, tanto faz estar em pé como sentado. É do mesmo jeito, né? Então diz assim a palavra do Senhor. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua bondade, graça, misericórdia, pelo teu amor. Te louvamos, ó Pai, por esta tão grande salvação e por este grande privilégio de estarmos reunidos aqui nesta noite, como igreja do Senhor, para prestar um culto ao Senhor. Apesar de nós, mas o Senhor tem recebido o nosso louvor pela tua graça. Obrigado, Senhor, por esta palavra, pelos cânticos que cantamos aqui nesta noite, que possam chegar como aroma suave às tuas narinas. A tua palavra que tem falado profundamente aos nossos corações e tem nos desafiado a cada dia, Deus, gastarmos as nossas vidas com as coisas que realmente importam. Então, nesta noite, eu me coloco em tuas mãos, como um simples vaso de barro, pesado de língua, inadequado, incapacitado, carente da tua graça. Mas te peço, Espírito Santo de Deus, que a tua palavra possa alcançar os nossos corações e aquecê-los de tal forma que possamos sair daqui, Senhor, cheios de alegria, de levar a tua palavra aos perdidos e àqueles que não conhecem o Senhor. Ajuda-nos. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos vivendo dias que são maus, dias difíceis, dias em que a economia do país está capengando, dias em que o desemprego tem aumentado. Eu vi a reportagem agora aqui no Nordeste, quase 16% de todos os desempregados do Brasil estão no Nordeste, onde tem o maior desemprego. Tem dias que as pessoas botam dificuldade para tudo, mas eu vejo uma grande oportunidade da gente pegar esse momento de grande dificuldade e justamente avançar na evangelização, avançar na pregação do evangelho, porque nós entendemos, irmãos, que sempre vai haver grupos excluídos e muitas das vezes nós não conseguimos notá-los, a gente não consegue observar os grupos ou as pessoas que estão em certa situação do nosso lado, porque você já imaginou, o pastor Baltazar, ele foi muito abençoado por Deus. Eu conversei com um pastor amigo meu, o pastor Humberto. O pastor Humberto, ele nasceu num lar evangélico e um dia, já eu fui o contrário. Eu nasci num lar espírita kardecista. Até 18 anos de idade, tudo que eu sabia era acerca de Chico Xavier. Tudo que era entendido e mostrado para mim era aquilo. E depois, com 18 anos, eu fui embora para o Acre, para trabalhar dirigindo trator. Cheguei lá em 88, no ano que mataram o Chico Mendes. E fui trabalhar com um trator, carregando borracha, carregando madeira, e não entendia nada de Deus, numa vida de prostituição, de bebida, destruído. Mas eu lembro que tinha uma tia minha, chamada Tonita, o nome dela era Antônia, tia Tonita, em 1974,
Ela falava do amor de Deus, ela era da Assembleia de Deus, tudo era glória a Deus, aleluia. Quando ela chegava, aí as minhas tias e as pessoas diziam, e a irmã dela dizia, e meus avós, chegou a louca. E tia Tonita, ela era tida como a louca, mas depois que eu conheci Jesus Cristo, foi que eu entendi que louca era a gente. Que estávamos afastados de Deus, inimigo de Deus, e tia Tonita, aquela mulher simples, da cidade de Itacima. Uma mulher que amava a Deus, guardava as Escrituras, e foi a primeira pessoa que falou do amor de Deus para mim. E aos 23 anos, foi que eu fui conhecer Jesus Cristo. Mas eu louvo a Deus por isso. E um pastor chegou para mim e disse, pastor, eu não tenho o que contar. Por quê? Porque eu nasci num lar evangélico. Tem, rapaz. Você tem que contar que a graça de Deus já lhe alcançou desde o ventre, antes do ventre da sua mãe. Você era um eleito do Senhor antes da fundação do mundo, como eu também sou, mas você não teve o desgaste e a tristeza de ir na imundície desse mundo, esse mundo de podridão. Então, irmãos, o Senhor me alcançou no ano de 1993, no dia 19 de setembro, nunca mais eu esqueço. Quando eu lembro dessa data, eu lembro de uma citação de Spurgeon, quando ele disse que os 2 dias mais especiais na vida de um ser humano é o dia que ele nasce e o dia que ele descobre porque nasceu. E você só descobre porque nasceu quando você conhece a Jesus Cristo. Isso no ano de 99, eu casei, eu conheci Luciana, foi tudo muito rápido, igual jovem, não é assim o formato. Mas comigo foi assim, a gente se conheceu no mês, começou a namorar no outro, noivou no terceiro e casou no quarto. Foi um negócio assim meio ligeiro. E desse negócio nasceu 3 meninos lindos, e eu louvo a Deus, e minha sogra foi lá em casa passar um final de semana faz 20 anos. Nunca mais foi embora, e se ela for a gente está morto. Está dizendo? Então, queridos, voltando aqui, e eu como um crente na igreja, converti, fiquei por ali na igreja dos bairros, aquela coisa toda, não tinha pretensão nenhuma de ir ao ministério. Quando foi no ano de 99, eu comecei a pensar, e eu fazia a minha própria casa, eu praticamente construí ela toda, de cerâmica, você pensar, eu sei fazer esses negócios tudinho, entendo um pouco, e comecei ali pensando, e disse, Deus, o que é que eu estou fazendo? Eu trabalho o dia inteiro, às vezes à noite eu vou na igreja, volto, me junto com meus irmãos, e o que é que eu estou produzindo no teu reino? E se tu me chamar, o que é que eu vou apresentar diante do Senhor? Como um servo do Senhor. Aí foi daí que saiu a ideia. Eu peguei minha moto naquela época, que eu ando de moto desde 89, fui dar uma volta na cidade e comecei a observar que as ruas estavam cheias de prostitutas, estavam cheias de homossexuais, de drogados, de pessoas precisando. E aí a gente criou um projeto chamado Projeto das Trevas para a Luz, eu e o irmão. Aquele irmão era doido por Jesus também. E a gente saía de madrugadas, todos os bairros da Grande João Pessoa nós evangelizamos. Chegamos ao ponto de ter 80 irmãos evangelizando. Toda sexta-feira a gente saía de casa às 7 da noite, só voltava de 8 da manhã. Tudo cheio de Deus, de alegria, pregando o evangelho, expulsando demônio e anunciando a Jesus Cristo. Mas tinha uma coisa que me chamou a atenção. Eu me lembro de uma senhora do Porto de João Toto. Aquela senhora estava lá no centro da cidade. E nós falamos do amor de Deus. E aquela mulher supostamente aceitou Jesus Cristo. E ficamos felizes. E depois levamos uma cesta básica para ela e demos uma assistência e começamos. E depois eu voltei. 8 dias depois eu encontrei ela na rua, vendendo o corpo novamente. E o que aconteceu? Não, mas na igreja que eu cheguei, as pessoas não me aceitaram. Porque elas sabem que eu sou prostituta. Irmão, aqui deu uma tristeza no meu coração. Aí foi daí que eu fui para o seminário. E entender, Jesus me chamou para acompanhar pessoas. E se eu partir hoje, dependendo do meu lado aqui, tem o fruto do nosso trabalho para a glória de Deus. Então o que eu quero tratar com vocês aqui nessa noite, são 2 pontos básicos e rápidos. Normalmente os presbiterianos são 3, mas eu vou ser só 2. É grupos excluídos. O grande desafio missionário da nossa Jerusalém. Lá em Atos capítulo 1, o versículo 8 e 9, Jesus disse assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem cobriu dos seus olhos. Essas foram as últimas palavras. Então, nos dias de Jesus, os excluídos eram quem? As mulheres.
Você vê que mulher não saía nem na genealogia, mulher não tinha valor nenhum. No dia de Jesus, as prostitutas eram excluídas, os leprosos eram excluídos, os cobradores de impostos eram excluídos, os samaritanos eram excluídos, todos os gentios eram excluídos, os pobres, a lista é enorme de pessoas excluídas. E olhando para a nossa cidade, em especial João Pessoa, na nossa grande João Pessoa, quem é que são excluídas? As prostitutas são excluídas, apesar das prostitutas agora serem modernas. Elas vêm do sertão ou de famílias com bom nome e vão para a universidade. Na realidade, são prostitutas modernas não estou falando nem aquelas de ponta de rua, mas são pessoas excluídas. Você já imaginou, irmão, se a gente for evangelizar, que boi de fogo a gente vai conseguir? Chega ali, evangeliza e chega uma prostituta, se converte e depois quer casar com meu filho Emanuel. Será que nós estamos preparados para termos prostitutas, homossexuais e travestis congregando conosco no domingo à noite, nos abraçando, estando juntos e dizendo, irmãos, vamos para o céu? Será que a igreja está preparada ou nós preferimos não fazer nada e ficar no nosso conforto? Isso é um problema. Moradores de ruas, mendigos, já imaginou a gente encher isso aqui no domingo à noite de mendigos fedorentos? Que pode passar a mão no nosso cabelo e botar graxa, vai ser uma luta grande. Já imaginou um drogado começar a vir para a igreja e eu não vou mais, pastor, porque eu tenho filhos pequenos e aquela pessoa é drogada e aquela pessoa é sem futuro? Já imaginou um alcoólatra, um irmão que uma semana está aqui, outra semana está no bar e naquela situação e um menino de rua, um cheiro a cola? Já imaginou os enfermos? Já imaginou se a gente tivesse aqui 4 ou 5 irmãos com AIDS, com câncer e alguma doença transmissível? Já imaginou se Deus mandar para cá, através da evangelização, alguns ex-presidiários? Como vai ficar a nossa situação aqui? Já imaginou, irmão, se alguns favelados, analfabetos e sem terra forem evangelizados e vão congregar conosco? Será que nós estamos preparados? Esse texto que lemos aqui, o apóstolo Paulo escreve essa carta aos romanos. Alguns dizem que ele estava em Corinto, depois de levantar as ofertas para a igreja de Jerusalém. Ele estava em Corinto e ele manda essa carta. Roma era a capital do mundo. Roma era uma metrópole de milhares de habitantes. Era o símbolo do orgulho e do poder imperial. Eu estive agora em Petrópolis, há uns 2 meses atrás, 3 meses. E quando eu cheguei naquela cidade, tem um portalzão assim, que diz assim, Petrópolis, cidade imperial. Eu me lembrei de Roma. Todos desejavam visitar Roma para admirá-la. Mas Paulo, ele tinha outra motivação. O propósito dele era apresentar a mensagem do Evangelho. Alguns estudiosos dizem que a carta aos romanos é o Evangelho de Paulo. E ele queria explicar aos crentes de Roma como esse Evangelho corrige as divisões entre crentes judeus e os crentes gentios. Então, queridos, olhando para esse texto, olhando para a igreja de Roma naquela época, e olhando para a igreja do Senhor nos dias de hoje, eu quero justamente falar sobre isso nessa noite. 2 pontos só sobre esse tema. Grupos excluídos, um grande desafio missionário na nossa Jerusalém, que é João Pessoa. É como o presbítero Daniel disse, aqui é a nossa paróquia. Eu quero dizer uma coisa a vocês sem medo de errar. Deus não conta com o MST, Deus não conta com o TRT, Deus não conta com as torcidas organizadas do time de futebol, Deus não conta com a ONU, Deus não conta com nenhuma organização dessa. A única organização ou instituição que Deus conta é com a igreja, com os lavados e remidos no sangue de Jesus. Deus conta comigo e com você. Paulo estava ansioso para pregar o evangelho em Roma. E ele faz 3 declarações aqui bastante fortes. A primeira está no versículo 14, quando ele diz, pois eu sou devedor. Ele entendia, irmãos, que ele foi alcançado pela graça de Deus, por esse evangelho maravilhoso, transformado, e ele não podia reter isso para ele. Ele diz também que no versículo 15, ele diz, estou disposto. Na versão NVI, nessa versão, eu estou pronto, eu sou devedor e estou disposto. E no versículo 16, aí ele diz, pois não me envergonho do evangelho. Que coisa maravilhosa, irmãos. Então a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que o evangelho é uma dívida para com o mundo. No versículo 14 e 15, Paulo diz assim, pois eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. É como aqui eu sou devedor a cachaceiro, a prostituta, a quenga, a intelectual, a doutor. Eu sou devedor a toda pessoa que chegar do meu lado, eu sou devedor do evangelho.
Eu estava no aeroporto do Rio de Janeiro, desceu uma madama, acho que ela tinha matado um jacaré com uma onça, com a roupona assim. E eu estava lá, eu estava indo para a Argentina, e quando eu parei lá, um bolo de folheto, aí eu fui logo entregando folheto, e aí um guarda chegou para mim, o guarda disse, mas rapaz, eu sou crente, e estou aqui há tanto tempo, nunca entreguei um folheto aqui. Eu disse, porque o senhor está entregando por quê? Porque eu sou devedor. Aí eu entreguei para aquela irmã. Era uma irmã presbiteriana. Tinha matado um leão, um jacaré, foi um sapato. Eu disse, pelo amor de Deus, a senhora matou os bichos, irmã. Aí ela disse, meu filho, que coisa maravilhosa. Aí ela recebeu aquele folheto. Mas Paulo entendia isso. Ele disse, eu sou devedor, tanto a gregos como a bardos, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto que está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós outros em Roma, irmãos. Queridos, ele entendia que ele era comissionado. Ou seja, Paulo se considerava um devedor devido à comissão que Deus lhe dera. Todos nós somos comissionados. A gente não foi chamado para esquentar cadeira de igreja, não. A gente foi chamado para invadir as vilas, os becos e vielas e todos os locais. Teve uma época, irmãos, que eu tive problema até no casamento. Eu estava aqui na época das pessoas, aí eu cheguei lá uma prostituta diferente. Uma prostituta diferente. E aquela prostituta, parecia uma prostituta, ela tinha uma saia abaixo do joelho. Prostituta não usa saia debaixo do joelho. Isso é diferente. Como é que a mulher está com... Aí eu me encostei. Quando eu encostei, o agenciador chegou e disse, não, pai, eu vou conversar com a irmã aqui. Aí eu disse, a senhora é nova aqui. Na linguagem dele lá, carne nova. A senhora é nova aqui. Aí ela olhou assim, eu digo, a senhora sabia que Jesus Cristo lhe ama? Aí ela chegou e ficou estática assim, ó. Aí começou, os olhos dela começaram a brilhar, cheio de lágrimas. Aí eu comecei a conversar com ela. Daqui a pouco ela puxa dentro da bolsa dela, sabe o que, irmãos? Uma Bíblia. Talvez a gente já julgou, né? O que é que uma criança fazia ali? Aí eu peguei aquela mulher, botei no meu carro. Eu fui levar para casa. Estava com 5 anos de casado. Chega uma mulher dessa em casa, cara. Vou acabar o casamento. O que é que eu faço, meu Deus? Liguei para minha tia. Tu tem um quartinho aí para me emprestar? Porque é uma irmã em Cristo. Lá em Mangabeiras. Venha só a irmã. Deixei a irmã lá. Olha, durma aqui, se ajeite. A gente vai organizar aqui as coisas. E amanhã eu vim conversar com você. Ela já estava com um programa pronto para sair com um policial militar. Olha o que o desespero faz numa mulher que o marido abandona. Vim embora, fui trabalhar. 7 horas da manhã eu encosto o carro. Quando eu chego, a porta do quartinho da rua estava aberta. Pronto, a mulher fugiu. Aí quando eu olho, ela estava na esquina tomando café numa barraquinha lá, em Mangabeira. Aí eu fui lá, aí conversei. Quando deu 8 horas da manhã eu cheguei em casa com essa mulher. A bolsinha dela e tal. Ela falou assim, uma irmã em Cristo que eu achei perdida. Aí você preparou o café, aquele negócio todinho, levamos para a congregação. Aí ela abriu o coração. Disse, irmão, eu não era pastor não, irmão. Me conta sua história. Eu moro em São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, perto de Natal. Eu era casado, morava no interiorzinho, trabalhava no mercadinho. Eu perdi o emprego, minha mãe é viúva, eu tenho 2 filhos. Meu marido me traiu. A gente está passando necessidade. E eu disse, mãe, eu vou para Natal, mas eu consigo um emprego. Quando cheguei na rodoviária, alguém me aliciou lá. Eu sem pensar, vou para João Pessoa, você vai ganhar dinheiro fácil. Quando eu cheguei, me colocaram aqui. Aí nós preparamos o retorno daquela irmã, a passagem, tudo direitinho. E aconselhamos. E ela disse, a maior loucura que foi da minha vida. Então, irmão, muitas das vezes é muito fácil você julgar. É muito fácil você jogar na sarjeta. Mas é difícil você entender que é um devedor e ter que ajudar as pessoas. Então isso aconteceu. A W. Hudson, um missionário, ele disse, nenhum cristão está isento do último mandamento do nosso Senhor. O último mandamento foi esse, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos todos os dias, irmãos, eu estou fazendo para a igreja lá, eu estou ficando preocupado nos dias atuais. A primeira coisa que a gente convive agora com a Bíblia, a Bíblia não com o celular na mão, é o WhatsApp, aquela coisa todinha, mas a gente não tem tempo para as coisas de Deus. E olha que a maioria dos crentes que usa as redes sociais, eles não dizem nem que são crentes. Não postam um versículo sequer, porque acho que eles têm vergonha do evangelho. O apóstolo Paulo disse, sou devedor e estou pronto. Ele escrevendo aos mesmos irmãos de Corinto, lá no capítulo 9, versículo 16 em diante, ele diz, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se o constrangido é, então a responsabilidade de dispenseiro que está me confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando,
proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Paulo entendia. E nós precisamos entender. Eu sei que tem jovens aqui, você lá na universidade, o seu campo missionário é lá na universidade. Eu sei que tem irmãos que trabalham em repartições, o seu campo missionário é lá na sua repartição. Nós precisamos aproveitar as oportunidades, irmão. Nós também, do mesmo, semelhante modo, nós somos também devedores para com o mundo dos excluídos. Não só dos excluídos socialmente, mas desses que estão aí arrebentados por causa de igreja, por causa de formato e de coisas humanas, e a gente tem o evangelho da verdade para essas vidas. Eu quero dizer para vocês nessa noite, irmãos, sem medo de errar. Um crente que não transmite o ensinamento que ele recebe na igreja, na escola bíblica, no culto de doutrina, na leitura da Bíblia, no que vem do Senhor, ele é como uma caixa d'água sem cano. E olha que caixa d'água sem cano só junta dengue. E agora tem um chikungunya, deu a gota e vai aparecer outros aí para acabar com o povo. Você já imaginou fazer uma casa? Você quando constrói uma casa, coloca uma caixa d'água, não sei se tem algum arquiteto aqui, engenheiro. Com a caixa d'água, você tem que canalizar água no mínimo para o banheiro e para a pia. Para lavar a louça, a pia de prata e a pia de lavar roupa. Tem que ter, porque se botar uma caixa d'água lá, encher 10 mil litros lá, e não tiver nenhuma torneira, não serve de nada. Você vai botar uma escada para todo mundo buscar água lá em cima para descer? É a mesma coisa um crente, é a mesma coisa uma igreja que não evangeliza. Eu falando igreja, eu não estou falando as paredes, nem o CNPJ, nem a Sassa, não. Eu estou falando eu e você que somos igreja de Cristo. Se a gente não está produzindo, não está levando a água da vida para as pessoas, a gente é uma caixa d'água sem cano, água reparada. Só quem vai fazer proveito lá é a dengue e os mosquitos na nossa vida. Tem crente que a vida dele está cheia de mosquito, cheia de carrapicho, todo embaraçado. Tem jovem, tem irmão que a vida é só pensar em balada, em música do mundo, em coisas que não edificam em nada, e não tem coragem de falar do amor de Cristo para ninguém. E ainda tem dúvidas sobre o novo nascimento. Porque, irmãos, ao ponto que a gente se dedica a Deus, quanto mais se dedicar a Deus, ele chegar a mim e eu chegarei a Deus. Quanto mais perto de Deus, quanto mais buscar a Deus, mais cheio de Deus e mais vontade de falar para as pessoas. Porque já já a nossa ficha vai ser puxada. Talvez esse seja o nosso último culto. Pode ocorrer duas coisas. A qualquer momento a trombeta pode tocar. Quando menos se esperar, ele vem como ladrão. A trombeta toca, a igreja vai embora. Vai para casa. A gente está indo para casa. Ou senão pode puxar a sua ficha. Você ir para um jovem desse aí, você vai no Rosa Saron. No dia que eu não tiver a igreja para tomar conta, que eu não tiver nada, eu vou só viver só nos funerais. Melhor canto de pregar do mundo. A reverência total. E é a realidade, irmão. É a realidade. Nós precisamos estar prontos para essa realidade. E precisamos anunciar ao maior número possível de pessoas. Por quê? Porque nos foi imposta essa obrigação. Eu não estou fazendo favor, não. Isso é a ordem de Deus. Eu, como servo de Deus, eu tenho que obedecer às ordens do meu Senhor. E se esse sentimento não está no seu coração, você diga, Deus, me enche com o teu Espírito Santo. Me dá coragem, que a gente fica com vergonha, irmão. Eu estava dizendo hoje na igreja que dificilmente você vê irmão que está na família assim, ó. Vai à igreja. É tudo no celular, inclusive meus filhos. Tu diga que aquela conta acabar a bateria. Como é que vai ler? Vai ler o quê? Você já imaginou? Eu quero ver, vamos passear no shopping de Bíblia. Ninguém quer ir passear de Bíblia no shopping. Não, meus amigos vão ver que eu sou crente. Isso é um problema. Um problema é chegar diante de Deus e ele dizer assim, não vos conheço. Mas Senhor, em teu nome a gente fez maravilha. A gente falou até língua estranha. Em teu nome, Senhor, a gente fez. Não vos conheço, vós que pratiqueis iniquidade. Queridos, nós precisamos estar atentos a isso. A primeira coisa é essa. O evangelho é uma dívida para com o mundo. Se esse evangelho chegou até nós, nos alcançou, através de nós ele tem que adiantar.
Quando o Simon chegou aqui em 1859, era só ele e a mulher dele. 8 anos depois, o homem partiu. Deus puxou a ficha dele. E vê o estandarte que ele causou no Brasil? Vê a história de Daniel Berg e Gunavini, da Assembleia de Deus. Os caras chegaram lá, estavam lá nos Estados Unidos, lá. Aí eles fizeram assim, pegaram o mapa, rodaram assim, bota o dedo em cima, no Pará nós vamos. No Pará. Os caras chegaram lá em 1910. 1909 eles chegaram lá. Chegaram na igreja metodista lá. Aí, não gostaram muito dele não, foram para a igreja batista. Chegaram no movimento pentecostal. Mas não é a questão que a gente está falando aqui. Falando de evangelização. Aí saiu eles e mais 17 irmãos. Aí fundaram a missão apostólica da fé. Vê o tamanho da Assembleia de Deus. Eu não tenho mais racha, não tem problema, não tem. Mas pregaram, irmãos. Mas pregaram. A igreja presbiteriana hoje está do tamanho que está, mas teve alguém que deixou uma carreira de advocacia, até política nos Estados Unidos, uma boa posição, eu vou gastar a minha vida no canto daquele. Já imaginou isso aqui há 150 anos atrás, como era? Então, irmãos, nós temos que continuar esse trabalho. Nós temos que continuar esse trabalho. Nós temos que avançar. E a segunda coisa está no versículo 16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ou seja, ele disse, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. James Sturgeon de Edimburgo, ele disse assim, não há sentido algum afirmar que se não tenha vergonha de alguma coisa, a não ser que se tenha sido tentado a envergonhar-se dela. Então nós somos tentados diuturnamente pela nossa velha natureza a se envergonhar do Evangelho. Eu estava agora na cidade de Araruna e fui da casa da minha tia. Cheguei lá, as netas eram tudo crentes agora, graças a Deus, tudo crente, Jesus Cristo. Cheguei, sentei na mesa, cafezinho. Aí eu disse para ela, tudo em paz, tudo bem, você está congregando? Eu congrego na Igreja Batista, é? Ah, é meu namorado. Aí o bicho chegou, disse, é crente? Aí eu disse, não, eu sou espírita. O cara, escuta, quando a desgraça dessa embora? Aí e tu é espírita? Tu não vai há 1 ano. Quer dizer que tu não falar de Jesus Cristo para o teu namorado? Quer dizer que tu está planejando a casar com o inimigo? Irmãos, a Bíblia não diz com quem a gente deva casar, com quem não deve, mas a Bíblia diz com quem não deve. Vocês são jovens, crentes, procure crentes. Olha o negócio muito complicado. Já imaginou você casar com um cabra que de manhã você vai botar o hino, ele quer botar uma banda de forró tocando? O jugo desigual? Já imaginou você lá no seu quarto de joelho, ele lá consultando o Chico Xavier e aquela turma? Então até isso a gente tem que ter cuidado nas coisas. Então nós somos tentados todos os dias a nos envergonhar desse evangelho. De furtar, de falar para as pessoas, de anunciar. Tem pessoas que não dizem nos grupos que elas são que é crente. Eu sou crente de Jesus Cristo, porque, então escanteia. Eu quero que o mundo me abandone. Eu quero que ele me exclua mesmo, mas eu quero que o céu me conheça. Se você for conhecido do céu, está tudo resolvido. Então, em 1 Coríntios, aqui no versículo 18, Paulo diz, certamente a palavra da cruz, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus e salvação, irmãos. Por isso que a gente não tem que se envergonhar do Evangelho. Você não pode ter vergonha do Evangelho não, porque eu vou dizer uma coisa a você, se você se envergonhar do Evangelho, você está correndo, tem muita gente, irmão, que está engordando por dia da matança. Tem muita gente que está fazendo isso. Eu fui para um projeto missionário da Missão Juvepe, lá em Araripe, na Serra do Araripe, passei 30 dias lá. E lá aconteceu 3 coisas muito interessantes. Aconteceu muitas outras. Porque você quer ver alguma coisa na sua vida diferente, você participe do Evangelho para outra pessoa. Você fala do Evangelho, você vai sair alegre. O cansaço vai embora. Deus vai colocar palavras na sua boca. Leia a Bíblia, ore e saiba falar. Você vai ser bênção, canal de bênção, você vai ser instrumento de vida para as outras vidas. Já imaginou você dar uma palavra para um casal, para uma pessoa, e aquela pessoa tem a vida transformada? Se transformar porque essa palavra é poder de Deus. Tem que crer nesse negócio. Eu estava agora há pouco lá na igreja, chegou uma senhora católica romana, daquela cheia de texto do negócio todinho. Aí ela ligou para o pastor, eu queria conversar com o senhor, eu estava de pé, diga, dá para o senhor me atender? Não, na igreja. O problema não lá, um desmantelho danado. Aí ela veio pedir umas orientações, eu dei umas orientações a ela. Na outra semana eu estava na igreja no domingo. Culto de doutrina. Quando foi no culto de oração, a semana de oração, nós temos uma semana inteira de oração, uma vigília todo mês na nossa igreja. Chega lá a irmã Denise.
Disse, pastor, eu quero dizer um negócio aqui. Todo domingo, quando o senhor pregava, a minha vontade era levantar e dizer para a igreja, eu sou crente em Jesus Cristo. Naquela reunião de oração. Aquela mulher disse, olha, pastor, eu quero dizer para os irmãos cristãos. Jesus mudou a minha vida. Eu quebrei as imagens de escultura lá de casa. Eu agora só dedico a minha adoração, o meu louvor a Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque essa palavra é quem transforma. E está lá toda quinta-feira no culto de doutrina e já chegou, pastor, eu quero falar com o senhor, estou agoniado, foi o que houve? Eu quero me batizar, porque eu quero participar da ceia, porque eu nunca participei de uma ceia verdadeiramente. Quem foi que fez isso, irmão? É a mensagem do Evangelho. Eu estava lá no sítio Cipaúba, o nome do sítio. Ficava a 1,5 km da cidade, todo dia eu ia lá. Na casa de um paraibano chamado Manuel e Dona Marli, uma cearense. Eles já velhinhos. E eu fiz uma visita naquela casa e comecei a falar do amor de Deus. É porque eu não sabia que tinha slide, eu trago sempre as fotos e coloco para ilustrar melhor para os irmãos. E quando eu cheguei naquela casa, irmãos, comecei a falar do amor de Deus, na casa do sertanejo, a parede é inteira de retrato de santo. De tudo que é coisa. Quem pode tirar? Você pode tirar da parede, mas você não tem poder de tirar do coração. A gente pode quebrar uma imagem, mas a gente não quebra a imagem para o coração. Mas o Evangelho de Jesus Cristo quebra. Que Paulo disse, eu não me envergonho porque é o poder de Deus. E comecei a falar do amor de Deus. E 5 dias seguidos fui naquela casa. E levei um estudo da palavra de Deus sobre Jesus Cristo. Irmãos, quando foi no último dia do estudo, no 5º dia, depois eu fui mais outras vezes, aquele casal entregou a vida a Jesus Cristo. E eles pegaram um saco daquele de padaria, aquele saco de estopa, e encheu de imagem de escultura, e de santo, e disse, irmão, leve essas desgraças da minha casa, porque Jesus Cristo me encheu de esperança. E eu fiz uma fogueira santa, tem a foto, a fogueira santa. Eu fiz uma fogueira santa, arrumo de santo lá, e toquei fogo nos bichos. De verdade. Então, irmãos, foi com o irmão Marli. Aí eu estava lá no povoado chamado Pajeú, 18 quilômetros da cidade, soltaram a gente lá, deram uma bananazinha, deram uma banana e 2 bolachas de creme crack. Estamos no dia de Operação Campo, é um negócio de doido. Aí porque ela saía 2. Eu vou encontrar essa irmã da igreja de Mesquita, lá no Rio de Janeiro, que é uma irmã do Rio de Janeiro comigo, uma do Rio de Janeiro e outra de São Paulo. E chega lá, joga uma banana e um lanche, deve ser lanche, eu não sei se é o que é, o mulher sabe o que é lanche. Lanche é aquele biscoitinho com doce dentro. É o lanche. Aí você estava aqui ali, um cantinho d'água e vai andar. Você sai aqui de 8 horas, só volta de 5. 5 horas da tarde. Agora você tem aquelas casas dentro dos matos para visitar. Irmão, eu saí com aquelas irmãs, mais irmãos, eu comi até a casca da banana. Para não perder a viagem. Ecologicamente correto. Comi logo a casca. Com banana, com tudo. Isso aí. Já era 1h30 da tarde, eu já tinha visitado algumas casas, o povo batendo porta na casa da gente, nesse dia não saiu nem água na casa do povo. E eu chego numa casa, irmão, quando eu bato lá, o cachorro melhor que me pegar. Acho que o nome do cachorro era tubarão. O pobre de agora estava no cachorro tubarão, piaba, baleia, né? Júpiter, Saturno, esse negócio. E o cachorro veio, eu disse, eu vou orar, esse cachorro, eu vou comer esse cachorro. Eu estava com fome. A pobre da irmã do Rio de Janeiro chega e estava com o joelho dela batia um no outro. Pobrezinha da irmã. Essa irmã vai morrer. Daqui para dentro ela morre de fome. Irmãos, quando eu cheguei naquela casa, eu bati palma, tinha que chegar na casa certa vez, aí você bate, ô de casa. Aí ele, ô de fora. Aí, Jesus Cristo seja louvado. Aí, para sempre seja louvado. Tem que chegar sabendo esse negócio, tem que ser assim. Você não vai nunca ver um intelectual dizer esse negócio que eu estou dizendo. Então, irmãos, quando eu chego, aí sai uma velhinha se arrastando. Diga, meus filhos. Aí eu bati logo ali, logo para a cozinha. 1h da tarde, se o fogão do sertanejo tiver apagado, está lascado. Não tinha nada não. Irmãos, aí eu entrei. Quando eu entro, estava lá o irmão Manuel. Eu tinha foto dele. Cabelinho branco, barba branca, muito sujo. A mulher suja. A casa era de piso batido, aquele piso. Não é esse negócio de cimento queimado, não. Era só o piso mesmo. Quando eu olhei para o pé do irmão assim, tinha uma erisipela assim, que cabia uma mão dentro. E as moscas voando por cima. Se você for jantar hoje, já perdeu a janta. Eu olhei assim, meu Deus do céu. Aí ele disse, senta aí, meu filho. Eu digo, olha, nós somos missionários. Nós somos da parte de Jesus Cristo, estamos aqui falando do amor de Deus. Eu acredito nesse Deus também. Rapaz, meu coração se alegrou. Ele está 8 anos atrás, aqui dentro dessa serra. No pé de uma serra, a 1 km da cidade, a 1 km da estrada. Não tinha luz elétrica. E ele sujo. Eu disse, por que o senhor está tão sujo? Ele disse, é porque a gente não dorme mais na cama, nem na rede, que na aguenta colônia, dorme pelo chão. E tinha meu filho, faz um mês, foi embora. E não tem ninguém cozinha mais para a gente. Mas eu quero dizer uma coisa a você, meu jovem.
Eu quero dizer uma coisa a você, que há 8 anos atrás passou um missionário. E ele veio aqui em casa, falou do amor de Jesus Cristo. E ele disse, nós aceitamos Jesus. Nós somos crentes, passamos indo para a cidade, depois fiquei velhinha, adoeci, o dinheiro pouco. A igreja abandonou, mas nós estamos aqui esperando a trombeta tocar para ir morar no céu. Irmão, aquilo foi uma alegria no meu coração. É como que Deus tivesse derramado assim, um balde de graça, a gente ficou alegre. É como diz aqueles os pentecostais. O fogo subiu, ficou animado. Eu digo, coisa boa, alguém chegou aqui e falou do amor de Deus, e essas duas vidas estão perseverando, mesmo afastadas de tudo e de todos. Sabe por quê? Porque essa palavra, o Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Por isso que Paulo diz, eu não me envergonho, isso é algo maravilhoso, irmão. Faz 3 domingos que pessoas lá na restauração têm entregado sua vida a Jesus Cristo. Eu digo, vale a pena, não precisa de salário, não precisa de nada. Os primeiros 4 anos meus de pastorado, eu não vi um centavo sequer. E jamais irei perguntar ao tesoureiro da igreja, quanto é que entrou, nem quanto é que tem. Porque o que importa são as vidas e o evangelho que pregamos, porque ele transforma. O irmão Manel, o irmão José, ele tinha 82 anos, irmãos. Cheio de fé, de alegria, você conversava com aquele homem, você era alimentado por Deus, que ele falava do Salmo 23 com alegria, olha, Deus tem sido o meu pastor, mesmo abandonados aqui, mesmo sem luz elétrica, sem água potável, mas Deus tem cuidado da gente, ele vai nos dar um corpo glorificado e nós vamos morar com ele. Irmão, quando terminou aquela palestra, eu não estava mais nem com fome. E eu tirei de pé 4 quilômetros para a cidade, eu ia pregar de 5 horas da tarde no meio da rua lá. Mas eu voltei animado. E por que eu estou contando isso a vocês? Porque tinha uma casa que era cheia de idolatria. O evangelho chegou e transformou. E chegamos em outra casa que o evangelho estava sustentando aquele casal. Aí, para concluir. Quando eu saio do projeto missionário, terminou o projeto, 27 dias lá no sertão, peguei uma carona numa caminhonete, me deixaram lá em Juazeiro do Norte. Pegar o ônibus para uma pessoa. Quando eu chego em Juazeiro, aí eu disse, eu estava longe da terra, não faz cinema, nem Coca-Cola, não tinha mais. Vou tomar uma Coca-Cola, comer um pastel. Estou voltando para a terra. Peguei minha mochila, guardei no porta-mochila lá na rodoviária, guarda volumes. Aí disse, agora eu vou para o cinema. Tinha o shopping vizinho à rodoviária, lá em Juazeiro. Cheguei lá, estava passando Superman, o retorno. Eu disse, não sei mais nem que jeito é isso. Mas eu vou para o cinema. Quem sabe que Deus vai botar uma pessoa do meu lado. No mínimo está uma pessoa do meu lado. Lançamento. Comprei meu ingresso. Quando eu chego no cinema, eu dou uma olhada, o cinema cheio. Quando eu olho assim, no penúltimo banco, era cadeiras assim. Aí tinha uma cadeira e tinha 2 jovens. Tinha uma que a saia da infeliz era tão curta, acho que era quando era pequena, 2, 3 anos de idade, a mãe comprou a saia, ela cresceu. E às vezes acontece isso com nossos filhos. Não é? Os filhos crescem, a gente não troca a roupa deles, fica a mesma roupa de antigamente. As saias, os shortinhos, tudo curtinho, que era todinho, é porque os pais não compraram outra. Aí vai crescendo, o povo crescendo e a roupa vai encolhendo. E agora a moda é aquela roupa de moléu. Uma roupa toda rasgada, uma desgraça daquela, que vai dar 200 conto, 300. O negócio daquela é uma luta. Olha que minha filha deu uma daquela. Você vai dor. Roupa rasgada de moléu. No meu tempo, quando a roupa rasgava, a gente botava um remendo ou jogava fora. Agora não, é a moda do negócio. Está tudo doido, o negócio tudo doido. Então, irmão, voltando aqui ao cinema. Aí quando eu chego no cinema, fazia 27 dias que eu não via minha esposa. Eu estava com toda a gota serena. Mas estava cheio de Deus. Alegre, porque você é evangelista. Você quer ter experiência com Deus, você vai para evangelizar, irmão. Lê a Bíblia, ora e vai evangelizar. Você vai ver Deus fazer maravilha e assim, boca aberta. Ou Deus volta para contar outras histórias. Aí, resultado. Paulo disse que era devedor, estava pronto e não se envergonhava. Aí a moça fez assim, a moça. Eu disse, opa, vou lá sentar lá que fala do amor de Jesus. Quando eu sentei, aí lá minha terra, a bichinha. Ela botou a perna assim, a saia subiu assim. Eu sou homem também, irmão. Mas sou feio. Aí ela olhou para mim assim, ela botou o ouvidão assim, ó. Aí eu digo, você sabia que Deus pode transformar a sua vida? Ela, o quê? Porque ela esperava o quê? Um cheiro. Ela estava ali para arrumar um programa. Mas a minha motivação ali não era programa. A minha motivação era falar do amor de Deus. Porque essa palavra, ela é poderosa para transformar vidas. Ela fez o quê? Eu disse, é isso mesmo que eu estou dizendo, moça. Eu quero dizer para a senhora que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, com um negócio de 3, 4 minutos de conversa, aquela moça estava chorando. Era afastada do Evangelho. Morava no sítio. Congregava na igrejinha lá, tudo. Foi morar na cidade maior.
Quando foi morar na cidade maior, sem pai, sem mãe, morando na casa dos outros, começou com amizades, daqui a pouco desviou dos caminhos do Senhor e foi para lá. Mas no final da conversa, estava lá eu dentro do cinema, o Superman dando murro nos cabas lá, e eu com a mão na cabeça daquela menina orando por ela, e o povo, esse é doido, esse bicho é doido. Por quê? Porque o evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus e salvação. Estava eu lá orando pela irmã, pedindo a Deus que a fortalecesse. Quando terminou a oração, ela já estava assim, esticando a saia, se ajeitando. Aí o que é que eu fiz? Terminei o filme, fui embora, entendi, Senhor. O Senhor me levou ali para falar do teu amor para aquela tua serva. Então, irmãos, o evangelho é uma dívida para com o mundo. E é o poder de Deus para a salvação. Eu quero concluir apenas com a frase de Moody. Moody disse assim: usa-me então, meu Senhor, para qualquer alvo, em qualquer maneira que precisares. Aqui está o meu pobre coração, uma vasilha vazia. Enche com a tua graça. Quem possa dizer nessa noite, Senhor, eu quero ser bênção. Tem umas cantigas que o povo diz, eu sou farol, eu sou ponte, mas o farol velho tudo apagado, ponte velha quebrada, arrebentado. Nós precisamos estar bem com o Senhor e precisamos anunciar essa palavra. A gente não tem outro serviço nessa terra se não for anunciar o evangelho. Ah, pastor, você vai trabalhar, você vai ter tudo, você pode ter carro novo, pode viajar para o exterior. Para o exterior é que é bom. Eu fui para a Argentina, o campeonato de judô, eu levei 3.000 literaturas que eu preparei em espanhol, convite especial. Eu estava lá eu fui para um show de rock lá chamado Rata Branca, na Argentina, os bichos doidos pinotando lá, e eu falando em espanhol de Jesus Cristo. Os caras, fui lá para o campo do Boca do River Plate, tinha 1.000 jovens numa fila, esperando para comprar um ingresso de uma banda famosa que ia tocar em Buenos Aires. Eu entreguei folhetos de Jesus Cristo com o endereço eletrônico da Igreja Presbiteriana do Brasil, para todos aqueles jovens. Então, irmãos, temos que aproveitar as oportunidades, porque amanhã não sabemos se estamos mais aqui nessa terra, mas enquanto estivermos, vamos produzir para a glória de Deus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra é viva, é eficaz e é mais cortante do que a espada de 2 gumes. E como o apóstolo Paulo, Deus, nós temos que entender que somos devedores. Devedores, ó Deus, para com esse mundo perdido. Ó Deus, devemos estar prontos, estar dispostos. E sabendo, ó Pai, que não podemos nos envergonhar da tua palavra. Porque ela é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Mas para os perdidos é loucura. E aqui estão os teus servos que o Senhor reuniu nesta noite. Que o Senhor trouxe nesta noite. Para compartilhar esse pequeno momento. Tão curto, tão breve. Mas tão especial que é na tua presença. Então faz dos homens dessa igreja, dos jovens, das crianças, de cada um que está aqui nesta noite, verdadeiros evangelistas, homens e mulheres que amam o Senhor e que pregam a tua palavra. Derrama da tua graça sobre esta igreja, fortalece o conselho dessa igreja. Deus alarga as tendas, traz vidas para se converterem aqui e servir ao Senhor com alegria e anunciarem a tua palavra a outros. É assim que nós rogamos a tua bênção sobre cada vida aqui nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a igreja, os irmãos estejam orando por nós, a Deus nos dê a graça, e nós queremos no nosso presbitério